Bom dia, meus amigos. Que a paz de Jesus se faça presente no coração de todos os nossos irmãos. Nosso convite hoje é para que possamos pacificar o nosso pensamento, alimentando-o de confiança, de esperança, isolando dos acontecimentos lá fora que nós não podemos nada fazer a não ser orar. E com isto, convidamos que cada um possa refletir na palavra do Evangelho, tomar consciência deste momento importante na vida de todos nós. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, fazendo novas reflexões que vão nos levar a compreender a fala de Jesus dirigida ao nosso espírito. Então nós vamos ler: Meu reino não é deste mundo. O item 1. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. João 18, 33 a 37. Queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, buscando no seu excelso amor os recursos valiosos para todos nós. Que sintamos abençoados, amparados, fortalecidos. Que saibamos compreender as palavras do Cristo, que nos convida também à grande reflexão em relação ao que vamos fazer. E assim, Jesus, sob a luz amorosa do seu amor, nós, nesta manhã, gostaríamos que nossa prece alcançasse todos os enfermos, aqueles que se encontram nos seus lares, acamados, aqueles que se encontram nos hospitais, pedindo a Jesus que os fortaleça, que alimente a sua fé e a sua esperança. Que os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que ali trabalham, recebam o fortalecimento de Jesus no amparo constante à dor. Para os nossos irmãos que se encontram em guerra íntima, no desespero, nas aflições, que a sua presença se faça no coração deles. E pedimos a Deus, nosso Pai, que tenhamos força e coragem para vencer as nossas lutas, as nossas dificuldades mais íntimas. Que Jesus esteja conosco, que assim seja. Meus queridos irmãos, esse capítulo nos convida a pensar, a refletir que reino é esse que Jesus veio proclamar para todos nós. Esta pergunta, que reino é este, deve calar profundamente em nossa intimidade espiritual. Isso não é uma pergunta, isto é uma reflexão, porque Jesus vem nos mostrar na narrativa de João que ele havia estado com Pilatos. Nós temos que considerar que naquele tempo o poder e a aquisição do poder mostrava superioridade. E quando Pilatos faz a indagação a Jesus, nós perguntamos: será que ele tinha medo
de dividir o poder com Jesus, ou Jesus roubar-lhe o poder. Então ele faz essa pergunta: és o rei dos judeus? Ele podia ter perguntado, feito de outra forma, mas a palavra rei, ela é muito forte e é por isso que Jesus usa para despertar também as nossas consciências o nome de reino. Reino é uma palavra que nós temos que entender a força moral que ele traz justamente para Jesus e não para Pilatos. E Jesus, então, ele sabendo que Pilatos não ia compreender o que ele veio fazer, ele responde, né? Meu reino não é deste mundo. E que mundo é este? Se não é no mundo físico, onde pode ser o reinado de Jesus? E aí nós vamos ver que o reino de Jesus está dentro de nós. É harmonia, cumprimento das leis de Deus em nossos pensamentos. E ele diz: se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Então não é o reino da anarquia, da guerra, do poder, nada disso. É o reino da bondade, do amor, da caridade. E Pilatos, ainda não entendendo, né, as reflexões que Jesus estava fazendo com ele, as respostas, ele insiste: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu dizes, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Será que Pilatos conhecia essa verdade? E aí ele completa com uma frase, gente, muito significativa. Aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. Nós que já conhecemos a voz, a palavra, o exemplo de Jesus, devemos ouvir os seus ensinamentos. Então, essa pergunta do Cristo a Pilatos, ela tem uma significação mais extensiva. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências, também às experiências religiosas. É preciso que a gente encare ou olhe para Jesus como a sua personalidade de um espírito que veio para nos libertar, para nos auxiliar. É necessário conhecer o motivo pelo qual nós atribuímos títulos respeitosos ao Senhor. Porque nós percebemos que Deus, o Criador, a suprema inteligência, envia um dos seus filhos, aquele que alcançou um nível de amor, de compreensão, para estar conosco na terra, encarnando na terra para nos ajudar. Então, nós vamos ver que não basta dizer ou tornar a repetir as mesmas lições aos outros, lições que nós temos aprendido com Jesus. Mas nós somos convidados hoje a viver substancialmente, na nossa experiência mais íntima, a fidelidade ao programa divino. Somos construtores de nossa evolução. Jesus é o Mestre que veio nos dar a mão, que veio nos ensinar que dentro de nós poderia ter paz. Poderíamos construir um reino de amor, de equilíbrio, de mansuetude, vencendo a nós mesmos. E isto é da mais alta importância para todos nós, e o convite incessante de que todos nós somos capazes de mudar o nosso olhar para as lições sublimes de Jesus. E nós vamos ver que para muitos Jesus pode ser até um símbolo legendário. Mas para nós, espíritas cristãos,
peregrinando várias estações reencarnatórias, conhecendo e falando de Jesus, nós queremos que o Mestre agora esteja vivo em nossos corações. Quando nós afirmamos que queremos que o Mestre esteja vivo em nossos corações, nós estamos implantando no solo do nosso coração mudanças profundas do pensamento. Quando falamos coração, estamos falando na representatividade que este órgão tem, especialmente no corpo perispiritual, onde é o plexo solar, onde se expande também as nossas vibrações, que irradia junto ao pensamento. Então nós não podemos mais vivermos com as preocupações superficiais do mundo. É preciso que a gente eduque o pensamento, que a gente possa educar o nosso espírito, procurando compreender as leis de Deus, os interesses pessoais, que muitas vezes atrofia a nossa capacidade de amar. Nós estamos vivendo o momento da separação do joio e do trigo. E nós precisamos ter fé. E a fé é uma exigência que cada um de nós precisamos desenvolver dentro de nós, porque a fé, ela nos traz uma experiência religiosa de acreditar na verdade, de multiplicar os interesses para avançarmos. Interesses no bem. Então nós vamos ver que nós não podemos ficar aí preso como Pilatos, que sistematicamente ele recorria aos patrimônios que não eram deles, por meio de guerra, de lutas. Jesus não veio trazer guerra. Quando Jesus fala que ele veio trazer a paz, ele veio trazer a verdade. E é por isso que a verdade, muitas vezes, ela nos divide, porque cada um de nós temos um entendimento. E é preciso reconhecer, pois, que todo esforço nosso tem o seu valor. O esforço para alcançar o pensamento do Cristo, para sentir a sua grandeza, ele faz com que a gente o busque e amplie a nossa inspiração. E quando nós vamos mergulhando nesse conhecimento que cada dia o Evangelho vai nos oferecendo, quando nós compreendemos o papel do Cristo, nós vamos ver que nós nos tornamos melhores. E o que surge dentro de nós? O desejo de nos tornarmos o discípulo de Jesus. E esse discípulo de Jesus é todo aquele que faz a vontade do meu Pai, nos disse o Mestre. Então, nós vamos ver que cada um de nós temos que responder pelos nossos atos, pelas nossas construções. Quando Jesus responde para Pilatos, meu reino não é deste mundo, e se meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus, nós vamos ver então que Jesus não estava preocupado com as coisas do mundo. Jesus estava preocupado com o cumprimento do seu dever junto a Deus, nosso Pai. E ele sempre continua a esperar de nós que todas as nossas ações vão ampliar o nosso caminho, o nosso olhar, a fim de que nós possamos realizar na Terra a verdadeira construção. E eu pergunto, como é que nós vamos realizar a verdadeira construção? Compreendendo a reencarnação, compreendendo o bem que ela nos proporciona.
A reencarnação é um processo de educação do espírito. Por isso nós nascemos e renascemos tantas vezes, ao lado daqueles espíritos que nós não aprendemos a amar, em ambientes que vão nos estimular as nossas mudanças. E nós sabemos que a evolução ela é larga, ela é um caminho longo, ela não é só comigo. Para que eu evolua, eu preciso do outro, ampliando o meu olhar. E é preciso que no relacionamento, especialmente o familiar, quando nós temos tantas diferenças, trocas, necessidades para amar, necessidades de compreender, nós temos que aplicar todo o conhecimento que Jesus nos traz, especialmente aquele que a doutrina espírita nos oferece como cristianismo redivivo, com a lógica da razão, para que eu possa entrar nessa estrada longa da evolução, mas a cada dia, a cada hora, um passo novo, uma atitude nova, para que eu possa compreender o que seja viver no mundo sem sermos no mundo, porque o reinado do mundo é dos homens e o reinado de Deus, o reinado que Jesus vem nos ensinar, é a pacificação diante da lei de Deus. É o cumprimento das leis. Por isso que Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. E que lei é esta? Que Pilatos também não entendia? A lei do amor. Quando Jesus nos convidou a amar a Deus sobre todas as coisas, respeitando a nossa natureza, respeitando a natureza divina que está em nós, não a destruindo como nós temos feito, respeitando o nosso próximo, que também é filho de Deus, e que a reencarnação tantas vezes nos aproximou, trazendo para todos nós a bênção do relacionamento que vai nos permitir corrigir as arestas dos nossos sentimentos. Meus queridos amigos, é preciso que a gente compreenda que nós estamos a caminho do reino de Deus, vivenciando o amor, olhando para o outro como espírito e lembrando dos ensinamentos de Jesus. Amai o próximo como a si mesmo. Perdoai para que seja perdoado. E muitas vezes ainda nessa caminhada nós encontramos aqueles que não são capazes de perdoar. Ainda cintilam o ódio e ainda cintilam o desejo da vingança. Que reino é este que quero construir dentro de mim, se caminho contrário às leis? E se nós, aqui na Terra, dirigirmos sem seguirmos a lei do trânsito, nós receberemos multas e teremos que pagar. E se nós não andamos corretamente diante das leis de Deus, nós não pagaremos multas de forma alguma, mas teremos que acertar com a lei. E o acerto com a lei chama dor. Porque a lei é aquela que está dentro de mim, que não me permitiu fazer novas escolhas, que eu não consegui decidir de forma correta, que eu não agi com o melhor sentimento. Então, esse item que nós estamos desdobrando, meu reino não é deste mundo, chegou a hora de nós trabalharmos nos corações de todos os nossos irmãos a verdade, sem impor, mas exemplificando. E é por isso que os nossos corações, ainda de pensamentos formados de sentimentos e pensamentos tão verdes ainda, tão imaturos,
Precisamos buscar o exemplo daqueles que caminham junto de nós ou à nossa frente, estendendo as suas mãos, deixando para nós esse quadro vivo de trabalho, de exemplo. É preciso que a gente retire, meus irmãos, essa névoa interior que me impede de reconhecer que Jesus, o Mestre, é a grandeza plena e absoluta, aquele que veio me dar a mão, aquele que veio me libertar, aquele que veio para nos auxiliar. E nós hoje vemos na nossa caminhada aqueles que choram, aqueles que lamentam e aqueles que vivem sorrindo, felizes. Então nós temos que entender que todos nós precisamos aprender a amar. Amar para sermos amados. E se você amar, meu irmão, se você sair do arrependimento, já é ótimo, mas não vive no remorso. Tenha coragem de reconciliar enquanto estás a caminho. Esse é um passo para implantar o reino de Deus em nossos corações. Deixamos aqui essa mensagem para ser refletida por todos, e cada um olhe para dentro de si e veja quanta poeira de iniquidades, de mágoa que o tempo ali acumulou. Procure retirar, para que tudo possa correr da melhor maneira possível. Que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe. E que nesta hora profunda, com grande significação, para a nossa consciência, para o nosso pensamento, possamos recolher nosso desejo mais íntimo e pedir a Jesus que nos transmita paz. Que os mensageiros do seu amor nos sustente. Que dessa natureza viva, os recursos que tanto necessitamos nos alcance. E assim, Mestre, louvando este momento do passe, da água fluidificada, que temos a certeza de que jamais estamos desamparados, é que nós te pedimos. Leve essa mesma vibração a todos os nossos irmãos, a quem o nosso pensamento alcança, para que eles possam serem beneficiados tanto quanto nós neste momento. Que a doce paz alimente o nosso pensamento, o nosso coração de esperança. Amigos, irmãos queridos, sintam-se agasalhados pelas vibrações do nosso querido professor Eurípides Barçanufo, emanadas pelo Colégio Allan Kardec, Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fique com Deus, sinta-se agasalhado, que assim seja.